Romanos capítulo 12. Este é o texto base da nossa reflexão nesta primeira parte da nossa formação continuada. Vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Acompanhe na sua Bíblia. Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só, corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Palavra de Deus, texto escrito por Paulo aos irmãos romanos. E esse texto, em especial, o versículo 7, dentro do versículo 7, destacando se é ensinar, haja dedicação ao ensino, tem tudo a ver com o que nós vamos estar tratando a partir de agora. Já agradeço desde já pela oportunidade ao evangelista Wellison e ao pastor Luiz Gonzaga pela confiança, e a igreja que está reunida aqui, agradeço pelo carinho, pela atenção. Nosso objetivo é compartilhar com a igreja este tema, que é aptidão para ensinar, requisito do santo ministério. Geralmente, quando se trata de requisito para o santo ministério ou de exigências para o ministério eclesiástico, nós olhamos geralmente para as cartas a Timóteo e carta a Tito. Contudo, como se trata de um estudo para a igreja de modo geral e para os irmãos e irmãs que atuam na escola dominical, optamos por esse texto de Romanos capítulo 12, porque aqui Paulo está tratando exatamente sobre a unidade da igreja e sobre o serviço que essa igreja presta internamente, através do ensino, e externamente, diríamos, através da pregação. Nós temos aí uma apresentação, você já pode verificar que esses são os tópicos que pretendemos, dentro do nosso tempo, tratar. A instrução como princípio divino de vida, amor e preservação, o ministério do ensino e a doutrina no Novo Testamento, considerações sobre Romanos 12, o texto que lemos agora há pouco, a aptidão para o ensino como requisito para o santo ministério, falaremos um pouquinho sobre Timóteo e Tito, e o ensino como forma de perpetuar o conhecimento, e por fim, algumas recomendações de leitura. Quando descobrimos o prazer de ensinar, nós descobrimos também que finda sendo uma arte, porque a gente vai se dedicando a isso, procurando, evidentemente, atender as pessoas que nos assistem, e é o que acontece, em regra, na escola dominical. Temos aqui professores superintendentes, que atuam diretamente nesse serviço do ensino na escola dominical, bem como obreiros que pregam e ensinam a palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando nós estamos ensinando ou pregando, estamos como aquele obreiro que está a servir a Santa Ceia. Estamos como que com uma bandeja, servindo para você o ensinamento. Para isso, precisamos ter o ensino certo, e nós temos, que é a palavra de Deus, mas precisamos também trabalhar os métodos corretos. E para isso a didática nos ajuda. Porque ainda que tenhamos o conteúdo correto, o conteúdo certo, mas se não usarmos o método correto,
nós findamos perdendo aquilo que nós queremos transmitir. Às vezes acontece ruído na comunicação, em que a comunicação não sai completa, e às vezes até mesmo bloqueio, né? Em que a gente não consegue alcançar o objetivo. Então nós temos como indispensável que obreiros e mestres, no exercício do seu ministério, tenham comprometimento e conhecimento, vontade e profundidade. Às vezes a pessoa tem vontade, mas ela ainda não tem a profundidade para ensinar aquilo que ela quer ensinar. Tem boa vontade, mas ainda não tem profundidade. Fique tranquilo, porque isso é questão de tempo. Se você estiver se dedicando, você vai conseguir, com certeza, descer um pouquinho mais nesse oceano do conhecimento, se aprofundar um pouquinho mais. Eu lembro quando eu era adolescente ainda, jovem já, e eu era professor da escola dominical para a classe de jovens. E eu lembro de uma aula que foi inesquecível, porque eu me preparei tanto para aquela aula, mas quando eu cheguei diante da classe, eu acho que em 5 minutos, mais ou menos, eu li o que tinha na revista, falei o que eu tinha entendido e acabou o conteúdo. E eu fiquei diante da classe, e eram pessoas quase da minha idade, né, jovens, fiquei assim sem jeito e não tinha mais o que falar. E isso já vai para mais de 30 anos. Então é natural que quando estamos começando no ensino, a gente às vezes até quer avançar um pouquinho mais, mas a bagagem de conhecimento ainda não é suficiente. Por isso que é importante termos a vontade, mas também a profundidade, para que o ensino seja bíblico e eficaz. Por isso, há que se ter dedicação ao ensino e aptidão para ensinar. Dedicação ao ensino é o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 7, e aptidão para ensinar, que ele fala quando escreve para Timóteo e para Tito, que ao presbítero, ao bispo, ele tem que ser apto para ensinar. Aptidão, prontidão, condições de ensinar. E é esse o objetivo meu e seu quando nos reunimos numa reunião como essa. Citando aqui Rubem Alves, que foi um grande escritor, teólogo, pastor também, ele escreveu o seguinte, que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. É provável que você se lembre de seus professores, de seus mestres, pastor, pai, mãe, que lhe ensinaram, e de repente alguns já se foram, dependendo, mas eles estão ainda na sua mente, através do que eles ensinaram. Então, quando nós ensinamos, nós eternizamos o conhecimento, mas também, de carona, a gente finda ficando na lembrança das pessoas que aprendem conosco. Nosso primeiro tópico, a instrução como princípio divino de vida. A instrução como princípio divino de vida, amor e preservação. Depois de criar todas as coisas, Deus fez, inclusive o homem e a mulher, então Ele os colocou no jardim para cultivar e guardar aquele jardim. O jardim era no Éden. Éden era onde estava aquele jardim. E Deus deu liberdade para que eles comessem de todas as frutas, as árvores que já havia naquele jardim, exceto uma delas, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Mas veja que Deus deu uma instrução clara para que eles não comessem daquela árvore, daquele fruto. O conhecimento daquela instrução traria vida ou morte. E repito, a instrução foi clara. Se comesse daquele fruto, morreria. Morreram ou não? Morreram, né? Nem estão mais por aqui, Adão e Eva. Daqui uns dias até nós também somos descendentes. Por Adão entrou o pecado no mundo. Por Adão também entrou a morte. Porque eles não atentaram para a instrução de Deus. Então veja que Deus, do início, já mostrou que Ele é um Deus que dá instrução. Um Deus que ensina.
Se a pessoa atentar para esse ensino, dependendo, ela pode viver ou morrer. Mas isso também aconteceu mais tarde, quando Deus foi trazer o dilúvio. Então, Deus também deu instrução para Noé, detalhadas, sobre como seria a arca. Mas veja que Deus deu para Noé uma missão, além de construir aquela arca, uma missão de pregar e anunciar que viria o dilúvio. E nós sabemos que isso demorou um século. Noé pregando e anunciando que viria o dilúvio. Veio o dilúvio. As pessoas morreram no dilúvio, porque não atentaram para a instrução. Deus deu a instrução através de Noé. Mais à frente, quando Deus escolhe para si um povo, que seria o povo eleito, povo de Israel, Deus deu instruções para o povo no deserto. E nós vamos ver já agora aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 e 5, o que Deus disse para Moisés retransmitir para o povo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Versículo 5. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Deus deu para o seu povo lei, estatutos e juízos. Nós vamos já ver que há diferença entre essa lei, esse mandamento, os estatutos e os juízos. Porque esse mandamento, esta lei, Deus mesmo deu para o povo. Nós vamos ver mais à frente, quando Moisés recapitula isso para o povo, no versículo 9 do mesmo capítulo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Deus deu instrução para Moisés. Moisés deveria passar para o povo essa instrução, e o povo deveria repassar para os seus filhos de geração em geração. E o povo de Israel até hoje leva isso muito a sério. Não é por acaso que a nação de Israel, que foi estabelecida como Estado novamente em 1948, hoje é uma grande potência mundial. Eles levam a sério essa reprodução do conhecimento para seus filhos já em idade tenra. O que infelizmente nem sempre conseguimos fazer aqui no Ocidente. Mas eles atentam para isso que Deus desordenou. O livro de Deuteronômio, que significa segunda lei, na verdade ele traz uma repetição, eu diria que é os melhores momentos de Êxodo, Levítico e Números. E Moisés traz ali uma recapitulação da lei, e ele faz o povo lembrar do dia em que eles estiveram ao pé do monte e que Deus falou com eles. E é o que temos aqui mais à frente, no versículo 11, ainda do capítulo 4 do Deuteronômio. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens de escuridão. Veja bem, então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Versículo 13. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não se confundem com os preceitos que virão depois. Esses mandamentos aqui, Moisés está reafirmando aqui, lembrando o povo, que eles ouviram de Deus, porque Deus os entregou os 10 mandamentos, que são exatamente a lei, o concerto.
e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Sabemos que Moisés quebrou essas tábuas no momento de ira, mas essas tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Versículo 14. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os fizesses na terra a qual passais a possuir. Aqui nós vemos uma diferença entre a lei, entre esse concerto que Deus fez com o povo, Deus e o povo, e Moisés disse assim: além disso, no dia que ele vos deu esse concerto, ele também me ordenou que passasse para vocês preceitos e juízos. E aí nós vamos ter no Pentateuco o esmiuçamento desta lei, detalhes mínimos que Deus passou para o povo e que eles deveriam guardar. Isso demonstra que Deus sempre teve interesse em nos ensinar. E mais do que isso, Ele quer que nós reproduzamos aquilo que aprendemos. Segundo tópico, o ministério do ensino e a doutrina no Novo Testamento. Vamos avançar um pouquinho para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o ministério de Jesus às multidões era, a princípio, de ensino. Seu ministério aos discípulos, inicialmente e antes de tudo, era também de ensino e instrução. Jesus pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. Esta frase parece muito com o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. Jesus pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. É um desafio, né? Tem gente que prega muito, mas às vezes não consegue ensinar. E por incrível que pareça, muitas vezes o que fica mais é o ensino. Mas há momentos que tem que ser a pregação. Então, até quando ensinamos, temos que pregar. Se conseguirmos perseguir este objetivo, pregar enquanto ensina e ensinar enquanto prega, nossas pregações serão mais inteligíveis. Nossas pregações serão inteligíveis. De repente, o efeito de uma pregação, efeito metralhadora, pode não ter o mesmo efeito de uma pregação ensinada. Não quer dizer que ao pregar você vai fazê-lo de forma muito lenta, a ponto de a nossa geração, que não é muito acostumada com calmaria, de repente o sono bater, não é? É um desafio. Mas Jesus fazia isso. Ele pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. Que Deus lhe use da maneira que você vem se disponibilizando para isso, mas esse é o modelo de Jesus. O texto bíblico que nós temos, que trata sobre isso, Mateus 4 e 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então nós temos aqui pelo menos 3 ações de Jesus. Ele ensinava, ele pregava e ele curava os enfermos. Noutra tradução, na Nova Versão Transformadora, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas. Isso é a pregação. Pregar é anunciar boas novas, e as boas novas nós sabemos que é o Evangelho. Então ele fazia isso, e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Primeiro, Jesus e sua paixão pelo ensino e pela pregação. Jesus tinha uma paixão tão grande pelo ensino e pela pregação, que ele pregava nos campos, ele pregava no templo, o templo em Jerusalém, ele pregava nas sinagogas, que eram nas demais cidades, ele pregava para uma pessoa apenas, e enquanto ele pregava, ele ensinava, enquanto ensinava, ele pregava. Alguns textos que tratam sobre isso, Mateus capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Marcos capítulo 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar.
Lucas capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. João capítulo 8, versículo 2. E pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Jesus não desperdiçava tempo para ensinar. É interessante que ele ensinava para multidões, mas ensinava também para poucas pessoas. Dois eventos que marcam os evangelhos, em especial João, que aqui registra, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4 de João, e o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse texto de João 3,16, que é um texto clássico, que chamamos de o textuário da Bíblia, ele foi falado para uma pessoa apenas. Jesus se ocupou em ensinar detidamente apenas um homem, Nicodemos. Explicou para ele que ele tinha que nascer de novo. Chamou a atenção dele por não entender a linguagem de Jesus. E ensinou Nicodemos. E deu certo. Nicodemos se converteu. Ele ensinou aquela mulher samaritana a ponto de ela largar o seu cântaro à beira do poço e já ir evangelizar, repassar o que ela tinha ouvido. E ela reproduziu aquilo de forma tão precisa que as pessoas da cidade ouviram ela, deram confiança para ela e vieram ouvir diretamente Jesus. Um ensino transmitido para uma pessoa apenas. Às vezes a gente acha um pouco difícil ministrar para poucas pessoas na escola dominical, aquele dia chuvoso que vem pouca gente, não é? Ou no curso teológico, onde o pessoal parece que combina de não vir. Mas Jesus ensinava para uma pessoa apenas quando era o caso, desde que fosse procurado para isso. O ensino e a pregação como ordenança de Jesus. E aqui nós temos dois textos clássicos também, de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Neste texto de Mateus, nós vemos Jesus mandando pregar e ensinar. Ensinai todas as nações, é a pregação. E ensinando-os a guardar, é aqueles que já se converteram. E esse texto, de alguma forma, também é repetido em Marcos capítulo 16. Para o terceiro ponto, o ministério de ensino nos escritos paulinos. O texto bem clássico também, para esta referência aqui, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos aqui, quando Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo, e é interessante que ele destaca que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Há um entendimento desse texto, que na verdade Deus dá para a igreja pessoas que a sirvam. Então Deus dá apóstolos, profetas, pastores e doutores, como presentes, como dádivas para a igreja, para que a igreja seja servida, seja admoestada, e nós temos aqui o propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus se preocupou comigo e com você a ponto de separar líderes que cuidem de nós, que nos ensinem,
E é por isso que estamos aqui. Por isso chegamos até aqui. Porque pessoas estão cuidando da nossa alma. Quem de nós nunca precisou, de repente, de uma palavra de consolo do pastor, de um obreiro amigo, de uma irmã, às vezes do professor da escola dominical? Mas quantas vezes também precisamos de uma palavra de repreensão? Exortação, a gente sempre acha que é repreensão, mas exortação está mais ligado ao encorajamento. Mas às vezes uma palavra de repreensão mesmo. Você poderia lembrar alguma vez que você foi repreendido pelo seu pastor, pelo seu líder? Uma vez eu estava muito brincalhão, quando eu era mais jovem, obreiro, jovem ainda, e aí um obreiro mais antigo me deu uma palavra bíblica, né? E ele disse assim para mim: Arquelau, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino, mas quando eu vinha ficar adulto, eu deixei as coisas de menino. Pensa que eu entendi a mensagem na hora. Eu entendi que ele estava dizendo que o meu comportamento, ainda que fosse de menino, não era mais para ser comportamento de menino. Sabe aquele cristão que, mesmo que o tempo passa, mas ele continua tendo as mesmas dificuldades que tinha quando se converteu a Cristo? Aquela maturidade que não chegou ainda. Puxa, mas só se passaram 3 meses. Tudo bem. Mas já se passaram 10 anos. Já se passaram 20 anos, 30 anos. E esse irmão, essa irmã, tem que ser tratada com todo jeito, porque senão ele ou ela deixa de ir para a igreja, deixa de congregar. De repente, pode ser preciso oferecer esse texto de Paulo. É hora de deixar as coisas de menino. Menino que tem isso, né? Às vezes fica zamboado fácil. Mas o crente maduro, que é descrito lá em Hebreus capítulo 6, ele já não está mais naquele alimento inicial, ele já está no alimento mais sólido. Ele, inclusive, já aceita a repreensão. Vamos meditar um pouquinho sobre o texto que lemos. Romanos capítulo 12. Esta epístola, ela trata essencialmente sobre salvação. Ela trata sobre soteriologia, sobre esse percurso de Deus para salvar a humanidade. Desde o início a gente vai vendo Deus, através de Paulo, nos ensinando sobre esse propósito da salvação da humanidade. E quando chega no capítulo 12, nós temos então Paulo falando sobre a unidade da igreja. O texto que lemos, sobre a unidade da igreja. E ele fala a partir do versículo 3, fazendo uma comparação entre a igreja como corpo de Cristo e nós como seres, como pessoas, integrando como se fosse um corpo humano. Que o corpo é composto de vários membros, mas é um só corpo. E diz Paulo, da mesma forma é a igreja. A igreja, em que temos tantos membros, veja, tantos membros e diversificados, variados, somos um só corpo, numa unidade. E Paulo traz aqui no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. E é interessante que quando Paulo fala sobre esta unidade, então ele já vai e fala também sobre a diversidade de dons. E às vezes a gente até confunde dons espirituais e dons ministeriais, mas Paulo elenca aqui alguns desses dons, quando ele diz o seguinte: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Por si só, esse termo graça já nos faz lembrar que o que temos não é nosso. Que o que temos recebemos dele, e recebemos por graça.
Então, por esta graça que Ele nos deu, dons para servir a igreja, e aí há essa diversidade. De modo que uns completam os outros e todos juntos servem a igreja. E ele elenca alguns aqui. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Essas diversidade de dons, porque essa profecia, que é segundo a medida da fé, é exatamente falar para edificar e exortar. Profetas são geralmente corajosos e mais articulados, né? Então é exatamente o profeta que tem às vezes um pouquinho mais de coragem de enfrentar, como a gente vê no caso do Antigo Testamento, os homens de Deus que o Senhor levantou, como Elias, que não temiam pela própria vida, que tinham coragem de enfrentar até mesmo o rei, quando certa vez Acabe disse para Elias: então você está aqui, né? Perturbador de Israel. Elias disse: eu? Perturbador de Israel é Vossa Excelência. É o Senhor que perturba Israel. O Senhor e sua casa. Inclusive sua esposa, aquela Jezabel. Né? E ele enfrentou de forma, evidentemente, respeitosa, mas falou para Elias, para Acabe, melhor dizendo, o que Acabe precisava ouvir. E teve coragem de programar um desafio com os profetas de Baal, sabendo que Deus o atenderia. Então o profeta, ele tem essa ousadia, né? Ministério, ministrar. Aqui o termo seria diaconia, que é o serviço prestado por um diácono. Mas na verdade, todos os obreiros são diáconos. Jesus deu o exemplo quando ele assentou-se, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Os próprios discípulos estranharam aquilo. Só o que faltava. Agora, Jesus lavou os pés dos discípulos. Até eles entenderem o trabalho, né? Mas veja bem, esse ministério, que é ministrar, é exatamente a diaconia. Então, quando alguém disser para você: eu sou ministro do Evangelho, você entenda assim: eu sou servo do Evangelho, servo da igreja. Porque ministro é servo. Ministro é servo. O ensino, em terceiro lugar, dedicação ao ensino, didásculos, instrutor de outros. Mestres são aqueles que conseguem apresentar um raciocínio claro da palavra de Deus e de suas doutrinas. E aqui dá para nós nos lembrarmos, por exemplo, de Filipe, quando evangelizou o eunuco da rainha de Candace. Ele conseguiu explicar de forma tão clara, para aquele homem, o que significava aquele texto de Isaías, que ele pediu para entrar na crença na hora. Ele pediu para ser batizado antes do apelo. Até parece, pela leitura que fazemos lá em Atos, até parece que ele interrompe Filipe para pedir o batismo. Como que, espera aí um pouquinho, eu entendi até agora já, olha, o que me impede de ser batizado? Eu quero e está aí água. E ele foi batizado. Em quarto lugar, a exortação, usar o dom de exortar para Calel, chamar ao lado. São verdadeiros encorajadores que sabem motivar os seus semelhantes. Repartir com liberalidade, não para se eximir ou se promover, aqueles que repartem são generosos e dignos de confiança. Presidir com cuidado, caso o pastor, superintendente. E por último, o exercício da misericórdia. Com alegria, com pressa, diligente, quem exercita a misericórdia demonstra a bondade, é atencioso e se sente feliz em servir e dedicar tempo aos outros. Esta lista dos dons, ela também está presente em Coríntios e em Efésios, como já lemos. Vamos falar um pouco sobre a aptidão para o ensino
como requisito do santo ministério. E aqui nós temos o texto de Timóteo e de Tito, que tratam sobre essa aptidão para o ministério, sobre esse requisito. Vamos ler Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Vou ler aqui na nova versão transformadora, que vai ficar bem mais claro para a nossa compreensão. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Queridos, quando Paulo escreve sobre esta aptidão para o ensino, para os obreiros, para os presbíteros, para os bispos, a preocupação é que este ensino ele sirva tanto de forma preventiva, para instruir, quanto de forma repressiva, para combater as heresias. Logo, o ensino, ele tanto é instrução, quanto é apologético. Quando a pessoa é instruída pela palavra de Deus, e porventura a heresia bate à sua porta, ela já está vacinada com a palavra de Deus, para repelir esse ensino errado. Quem está instruído pela palavra de Deus, identifica um ensino herético já de cara. Inclusive, alguém já falou que essas heresias que são tão propagadas por aí, elas servem de chicote para aqueles que não querem estudar a Bíblia. Eu ouso dizer que há muitas pessoas que são enganadas pelos mercadores da fé e até merecem passar por isso, porque elas optam por não buscar diretamente na fonte o conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos tantas aberrações por aí sendo propagadas e as pessoas caindo no laço do passarinheiro, mas quando você olha está tão óbvio. A Bíblia está de ponta a ponta nos alertando, nos informando que a salvação, por exemplo, é pela graça. Por que então que alguém aceita pagar por isso? Porque essa pessoa opta por não conhecer a palavra de Deus. E a falta de conhecimento da palavra de Deus é exatamente uma porta aberta para os ensinamentos heréticos que vêm a corromper, inclusive crentes mais antigos. Queridos, nós queremos aqui encerrar esta reflexão, agradecendo pela oportunidade, que Deus nos abençoe mediante a sua palavra. Obrigado.